Vamos pensar o seguinte. Eu vivo em uma cidade e nessa cidade todos concordam que precisamos ter educação, saúde, algumas coisas básicas para a gente ter uma vida digna. Só que cada um vai pensar em formas de que isso se transforme em realidade. Posso ter viajado um pouco, mas é mais ou menos o que a gente entende quando fala de machismo e feminismo. Por quê? Primeiro que a nossa sociedade é machista, e você vai me perguntar, o que é machismo? Por quê? Porque, ai, tadinha dela, coitadinha dela. Pensa o seguinte, tu, homem, sai na rua e não tem o menor problema de ir de roupa de ginástica tomar um açaí. Ou ir na padaria comprar um pão de queijo. Pergunta pra mulher que saiu da ginástica e vai comprar. Se não tem alguém que vai ficar implicando com ela ou ficar chamando atenção. E aí tu pode falar assim, não tenho nenhum problema com isso. Ok, mas eu não dei liberdade pra ninguém falar comigo. A questão é que a gente tem que entender que feminismo não é que a gente está lutando para ser melhor que homens. Em nenhum momento. E a gente não quer que entendam que mulher é igual a homem, em nenhum momento. A gente quer os mesmos direitos, a gente quer o mesmo respeito que os homens. Ou seja, se você fala que no seu trabalho, que na sua realidade você não passa por esse tipo de situação, eu acho excelente. Mas o que a gente não pode entender é que isso é só a sua realidade. Quer dizer, a gente pode entender que essa realidade é sua, mas não é de todas as mulheres. A minha mãe, ela passa por uma situação até hoje, ela já é aposentada e ainda trabalha, e ainda assim o salário dela é diferente dos homens. A gente tem que pensar que, além de salário, o respeito que a mulher tem com relação ao homem, me desculpa, mas é muito diferente. Quando eu vou numa balada, quando uma mulher vai numa balada e quando o homem vai numa balada, é muito diferente. O modo como isso acontece. E aí, a questão é, ok se você quer ter um homem, se você quiser ficar em casa, a questão é que nós estamos lutando, o feminismo é para lutar para que a minha escolha seja de ser casada e não trabalhar e cuidar do meu filho, e seja ser independente e cuidar do meu filho sozinha, enfim, independente da escolha que a mulher tem, ela seja respeitada. É isso que a gente luta. E aí eu estava falando da gente pensar em diversas situações quando eu quero falar de educação, um vai ter uma opinião diferente da outra, porque o feminismo tem várias vertentes, assim como várias coisas na nossa sociedade. Quando eu falo de religião, dentro do catolicismo tem várias vertentes. E aí a gente fica pensando assim, mas as feministas são não sei o quê, mas as É aquilo que eu estava falando, para e escuta o porquê que a gente está lutando. Antes de falar que a gente é um bando de vagabunda, que a gente não luta por algo que realmente vale a pena, que a gente é um bando de coitadinha. E os dados cientificamente comprovados no IBGE, a gente vê isso. O quanto que a mulher é mais violentada, o quanto que a mulher é mais desrespeitada. Não sou eu que estou falando. É a realidade das mulheres no nosso país que está falando isso. Vocês acham que quando teve o Dia Internacional da Mulher, a maioria das propagandas, das homenagens eram para falar de respeito? Vocês acham que foi à toa? Vocês acham que é mimimi? Vocês acham mesmo que em 2017 a gente está lutando por isso? Porque a gente já conseguiu muita coisa. A gente tá lutando porque a gente já está votando mesmo. Tá ótimo, né? Eu acho que é o que a gente precisa pensar. A minha luta não é só por mim. São para que todas as mulheres tenham a mesma liberdade que eu tenho, de ser quem eu sou e de demonstrar o que eu sou para as outras pessoas, sem medo de julgamento, sem medo de irresponsabilidade dos outros com relação a isso e sem medo de falta de respeito. Ou seja, ok você ser assim e ok eu ser assim também. Eu acho que a gente tem que entender que feminismo é que a gente tenha os mesmos direitos. Não seja machista. Machista é você achar legal, ok, todas essas atitudes que... não vou nem falar de homem, porque é homem e mulher. Eu conheço muitas mulheres que são machistas também.
A minha avó era machista. Minha avó falava, era daquela vibe. E eu acho que é muito da criação. E eu acho que isso tá mudando, esse que é o legal. Mas era assim, ok, a mulher vai pra cozinha lavar e cozinhar, enquanto o homem espera o almoço. E a gente sabe que hoje não é a realidade. A gente sabe que o homem, às vezes, cozinha até melhor que a mulher, dependendo do lugar. Mas enfim, é mais ou menos isso. É você não determinar um lugar em que um homem ou uma mulher deve estar. Se eu souber cozinhar, ok. Mas se eu souber dirigir um carro, ok também. É mais ou menos isso. Que vocês entendam que a nossa luta não é só mimimi. E que às vezes eu não passe por uma desigualdade salarial, mas a minha companheira passa. Às vezes eu não passo por desrespeito no meu trabalho ou nas festas que eu vou, mas outras tantas passam. Eu acho que é entender que é uma luta coletiva e não só minha. É isso. Falo sério, Brasil. Não tem problema. Ah, você quer falar? Desculpa. Você quer perguntar? Quando você traz essa questão da desigualdade salarial, essa questão não está vinculada não ao gênero masculino ou feminino, mas não estaria vinculada a... Capacidade profissional? Seria assim? Ou qualificação de estudos? Tá, vou dar o exemplo de... Mãe, tô dando seu exemplo. Fechou? Então, vou dar o exemplo da minha mãe porque é quem eu tenho próximo a mim e que eu vejo claramente como isso aconteceu na vida dela. Antes dela se aposentar e tudo, no trabalho que ela tinha 2 faculdades, ela já estava fazendo uma especialização e o outro companheiro lá do trabalho dela tinha só uma graduação. Ou seja, ela era muito mais qualificada, nem é psicologicamente, mas academicamente falando, né? Ela tinha mais estudos, ela tinha mais experiência e foi escolhido ele do que ela para assumir determinado cargo na empresa. E não tiveram nenhuma justificativa para falar, ok, é porque ele tem mais experiência ou ele... Não. E aí, assim, eu gostaria muito de pensar que a nossa realidade fosse... Não é porque eu sou mulher ou porque eu sou homem, e sim porque a minha capacidade profissional é diferente da do outro, independente se eu sou homem ou mulher. Mas, quando o homem se coloca... É porque é muito complicado. Eu falo homem porque o ser mulher é complicado na sua vivência do dia a dia, assim, de sair na rua, de coisas comuns que não deveriam de constranger as mulheres e que acaba incomodando. Às vezes não acaba incomodando porque a gente já está acostumada. A gente já está acostumada com o que a gente escuta, a gente já está acostumada com que os olhares, com o que falam pra gente. Mas eu acho que não deveria de ser assim. E aí, se o homem se colocasse um pouquinho no lugar da mulher, eu acho que aí poderia entender aquilo que a gente passa, entendeu? No sentido de que, se eu tenho capacidade profissional e acadêmica para desempenhar tal função, eu gostaria de uma justificativa plausível para que o outro, que não tinha a mesma profissão, a mesma experiência e o mesmo estudo, a mesma qualificação acadêmica, de assumir determinado cargo. Eu não vejo outra escolha. Gostaria de falar que é por outras opções, mas não foi. E não é o que acontece. Essa questão dessa essa independência feminina, né? essa questão de desbravar a vida, ter o mesmo direito e tudo mais, há a possibilidade desse desamparo que acontece em relação à educação dos filhos, as crianças começam a ter acesso à sexualidade, e aí nós temos crianças com 12 anos já grávidas, sabe? A qualidade da educação base, né, familiar, essa busca da mulher pela igualdade reflete na educação familiar, no preparo, no amparo. Não é a mulher atrás da pia, atrás do tanque, mas é a mulher na constituição materna da família, aquela relação, sabe? Não é o machismo, vão pensar, é machista quem tá falando do outro lado, né? Mas não é questão de puxar pelo cabelo da mulher da pré-história, sabe?
mas é a questão do homem sair à caça, né, a sair do provento, e a mulher esperar a comida. Esperar o homem. Não esperar o homem, mas ela oferecer o lado materno dela, oferecer o lado sentimental, o lado amoroso, porque a mulher sai para trabalhar enquanto a criança fica com quem, né? Tá. Vamos pensar o seguinte. Nem todos os homens gostariam de ser pais, certo? Nem todas as mulheres gostariam de ser mães. Eu acho que a maternidade não é obrigatoriamente algo que vem por eu ser mulher, eu vou ser mãe, e eu serei uma ótima mãe, e eu vou educar muito bem os meus filhos, eles serão uma ótima educação, e serão ótimos crianças, e serão muito bem educadas. Não sei se você percebe que quando eu falo esse tanto de coisa, olha para você ver. Mulher já está predeterminada a ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, tem que cozinhar para os seus... Tem que dar uma educação, tem que cozinhar e tem que demonstrar ser sentimental e ter um lado materno. Não. Por que não? Às vezes... O homem desempenha esse lado que a gente diz que é materno e que muitas vezes o homem consegue muito bem fazer o seu lado paterno, porque eu acho que educação de filhos é mãe e pai, porque eu acho que a educação a gente não pode só colocar, meninas com 12 anos estão grávidas porque as mães são independentes. Minha mãe trabalhou desde sempre. Eu nunca fiquei com a minha mãe em casa cuidando de mim e do meu irmão. Ela foi o meu exemplo de que eu tenho que sair para trabalhar para pôr comida em casa, assim como seu pai. E os dois sempre trabalharam fora e eu não fui um exemplo de alguém que ficou grávida com 12 anos. Eu acho que não podemos fazer essa ligação. Meninas de 12 anos engravidam porque as mães são mais independentes. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que entender que educação de filhos é responsabilidade dos pais, não é só da mãe, é do pai também. A falta de que muitos adolescentes têm da imagem paterna é gigantesca. Justamente porque nossa sociedade ainda impõe essa responsabilidade somente à mãe. Outra coisa, se a gente entender liberdade e independência como promiscuidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser, sim, uma mulher independente, uma mulher trabalhadora, uma mulher que sai para conseguir o seu sustento e pagar as contas, e eu não preciso ser promíscua, não preciso demonstrar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, ou ser sexo o tempo todo, ou ser... enfim. Mas é porque a gente quer sempre colocar as pessoas ou nomear as coisas. E não é um rótulo. Não é, ok, mulher então vai ser isso, homem vai ser isso. É igual a gente pensa. Então tá, mulher tem que gostar de rosa, homem tem que gostar de azul, né? A gente sempre quer colocar caixinhas nas pessoas. Cara, eu sou o ser de mais caixinha na face da terra. Eu sou azul, roxo, branco, lilás, o que eu quiser. E é isso que é o legal. É eu ser, talvez eu seja uma ótima mãe futuramente, mas talvez não. Talvez a minha escolha seja ser liberta e ser solteira. O que a gente tem que entender é que o que eu quero pra mim não necessariamente precisa ser o que você quer. Por isso que quando eu falo feminismo, no feminismo eu tenho mulheres casadas que são sustentadas pelo marido para cuidar dos filhos, foi uma escolha dela. Por isso que eu tenho no feminismo mulheres que são solteiras, independentes financeiramente, que não dependem de ninguém, que pagam suas contas. Ok, foi escolha delas. Ok, eu tenho mulheres que são feministas e que moram com os pais, mas que trabalham e estudam. A gente tem que parar de entender que mulher é uma coisa X, homem é uma coisa Y. Não é isso. A gente sabe o tanto que homem sofre com isso também. Porque o homem tem que ser o chefe da família. Porque o homem tem que pagar as contas. Porque o homem, se a mulher estiver dirigindo o carro e não é o homem que está dirigindo, meu Deus. Porque se a mulher estiver dirigindo um carro, vai dar carona pro peguete dela,
Cara, porque você não tem carro? O feminismo não é só para mulher. E aí a gente tem que entender que é para todo mundo. É pra gente entender que o homem não é obrigado a ser o bam, o que carrega todo mundo, o que é o responsável, como a mulher também não tem que ser o sexo frágil. É entender que eu posso ser aquilo que eu quiser. E eu preciso desses meus direitos sendo iguais. Ser o que eu quiser, e aí eu tenho que entender que eu tenho um limite. O meu limite é quando o outro começa. É essa a vibe que a gente tem que entender. E se isso ficar muito claro, aí a gente vai entender que o feminismo não é só mimimi. Não é só porque eu ganho menos. Não é só porque eu não visto rosa. É muito mais profundo do que isso. É por um mundo melhor para todo mundo. Para finalizar, e essa bandeira mexeu com uma, mexeu com todas? Acho maravilhosa. Acho maravilhosa. Acho maravilhosa. Mexeu com uma, mexeu com todas. Por quê? Não foi comigo que... não foi na minha casa que o meu padrasto me estuprou. Não foi na minha casa que eu apanhei do meu marido. Mas foi na casa do lado. E aí mexeu com uma, mexeu com todas, porque essa realidade de violência contra a mulher é tão complicada e é muito... A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, mas a mulher ela não foi lá reclamar, né? Ela não foi lá na delegacia da mulher para dar queixa. Cara, vamos pensar assim, é o marido dela. Vamos pensar assim, é o cara que criou ela. Vamos pensar assim, para onde que ela vai? Ela vai e faz todo o processo lá, o BO, é BO que fala? É BO, né? Faz o BO contra o cara que fez o maltrato com ela e tudo, e ela vai para onde com os filhos? A maioria dessas mulheres que sofrem esse tipo de violência, tanto psicológica quanto física, elas são dependentes dos maridos, né? Ou dos padrastos, enfim. E elas vivem numa situação assim, ok, eu continuo nessa vida, mas continuo comendo e dando um pouco de dignidade para os meus filhos. Ou eu vou, reclamo e faço a queixa e vou para onde? Por isso que mexeu com uma, mexeu com todos, porque tipo, eu tô lutando por ela que não tem voz, que não consegue, que não tem força. Não é por mim. É essa vibe. A gente tem que parar de olhar pro meu umbigo. Ok, eu não passo por isso, eu tô de boa. Mas e a pessoa que passa por isso? Quem é que vai lutar por ela? Eu. Falo sério, Brasil. Eu gostaria de aproveitar esse momento, esse espaço, para chamar vocês, então, para conhecerem o meu canal. Chama Canal Pitucos. E é um modo carinhoso como eu chamo a todos que estão lá assistindo e compartilhando e trocando ideias comigo. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha aqui embaixo no link. E é isso aí. Obrigada por terem assistido até o final. Beijo!